Tá, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, e na madruga o povo aí que toma sua ritalina, né? Para ficar acordado e produzir mais em termos de conhecimento. Meu nome é Fumanga, eu trabalho com redação, sou daqui do curso SEI, e o curso pré-militar, fundamentalmente, agora, esse ano, começou com pré-vestibular, que inclusive com resultados bem legais. Eu passei outras aulas para vocês com coisas mais completas das partes que compõem uma redação. E uma coisa que eu percebo que prende, né, dificulta muitos alunos é a questão da modalidade do discurso. É porque quando você fala modo, você fala prosa e você fala verso. Ora, a prosa, entre praticamente todos os autores, desde os mais antigos em termos de literatura brasileira, em termos de estudo gramatical, você pega lá desde os Matosos, passando por Celso Cunha, passando por Bechara, Ulisses Infante, Platão e Fioran, Sarmento, Cereja, uma série de grandes nomes da gramática brasileira e internacional, claro, designa a prosa enquanto o discurso que vai em linha reta do início ao fim. Então o que é um texto em prosa? O texto em prosa é um texto de estrutura linear. Se a estrutura linear, diríamos assim, então eu tenho a dimensão da introdução, a dimensão do desenvolvimento, a dimensão da conclusão, o passado, o presente e o futuro, o micro, o meso e o macro, o início, o meio e o fim. Então, quando eu consigo perceber um texto com essa dimensão, nessa perspectiva, eu tenho um texto em prosa. Então, não tem muito o que se debater sobre prosa. Se o seu texto tem continuidade, se o seu texto tem ligeireza, e não raro, essa ligeireza no plano do discurso, no plano técnico, é claro que a prosa ela estará totalmente relacionada à coesão, à coerência, né, à progressão textual, mas sabe-se que a prosa ela é o que vai imputar objetividade ao seu texto. Assim sendo, o verso, os autores não gastam muitas linhas para definir verso. A maioria escreve e designa, define verso enquanto o contrário da prosa. Então, se eu chamo o verso enquanto o contrário da prosa, é porque o verso não tem um discurso linear, ou seja, o verso não tem um discurso sequenciado. Dessa maneira, eu considero e costumo definir e representar verso dessa forma. Ou seja, que você tem um movimento caótico que só tem ponto de partida. Assim sendo, é praticamente impossível, ou no mínimo improvável, que um concurso cobre de um candidato um texto em verso. Seria extremamente interessante um concurso, por exemplo, não texto em verso enquanto número de estrofes dentro de um poema, mas um texto em verso enquanto forma de definição e sequência, que seria contraditório até falar em sequência, do discurso. Dessa maneira, você que vai fazer uma prova, vai fazer um concurso, e ainda não tinha clareza sobre o que vinha a ser prosa, é só você pensar nessa dimensão. Se o texto tem esses três elementos mínimos, que podem ser percebidos por números de parágrafos, inclusive, certamente é um texto em prosa. Fora isso, dificilmente seria um texto em prosa. Ok? Espero vê-los aqui, ou vê-las aqui, eu não sei, no momento que a gente tiver a maior possibilidade de conversa, para aprofundarmos esses pontos aí que são bastante importantes da construção textual.